Você que está com dificuldade no acerto da marcha lenta do seu carro, vou te trazer uma dica. Reserva de torque e de potência, a gente já falou sobre esse assunto, mas tem duas perguntas interessantes, vamos reforçar esse conceito. A primeira pergunta é de um grande amigo de muitos anos, o Oli Castro. Muito bom, Christian. Obrigado, Oli. Inclusive, ele mora nos Estados Unidos, de vez em quando a gente se conversa. É um cara que tem estudado muito essa parte de motor durante muitos anos, eu tenho um grande respeito por ele. Temos muitos amigos em comuns e é um cara aí que é muito querido. O que eu vejo, e é muito comum em carros usando compensação de lenta por ponto, batendo na casa entre 20 e 22 graus. Como tu mencionou, pelo fato de não ter uma entrada suficiente de ar. Sempre observei nas ECUs originais, no scanner, o ponto de lenta por via em torno de 10 graus. Mais ar e menos ponto. Perfeito. O que acontece é o seguinte, tá? Erroneamente as pessoas entendem que a solução para tudo é ponto, né? E aí o que acontece, eu já usei esse termo aqui, essa reserva de torque para marcha lenta, eu usei esse termo de deixar o motor tensionado. O que acontece, né? Quando a gente está trabalhando lá com 20, 22 graus de ponto, como tu mesmo comentou, o que a gente observa é que com 22 graus de ponto, se o meu motor aplicar de 22 para 26, de 26 para 28 e 28 para 30, a alteração ou a capacidade de gerar torque do motor é muito pequena. Mas se eu tenho um motor lá que está com 10 graus de ponto, 8 graus de ponto, 5 graus de ponto, e ele dá um pulo para 18, 20, a mudança de torque é significativa. Então o que é melhor? Se eu tenho algum consumo muito rápido e específico, ligou o ar-condicionado, fim de curso da minha direção hidráulica, ou qualquer outro tipo de consumo, até mesmo o drive, né? Um carro automático, eu piso no freio, eu coloco em drive e dá aquela derrubada no motor, consequentemente eu vou precisar de uma resposta instantânea. E a reserva de torque é exatamente isso. Eu tenho a borboleta mais aberta e a borboleta mais aberta faz com que o motor queira subir o RPM. E aí eu vou lá e atraso o ponto. E aí o motor fica tensionado. Ou seja, o meu motor ele fica rígido, ele fica numa condição mais estável, com uma menor variação de RPM. Olha essa imagem aí, uma entrada de ar, o atuador ou borboleta, né, com mais entrada de ar, um RPM estável, a gente usou o exemplo de 1000, e um ponto de ignição em 5 graus, deixando ele tensionado. Só que uma coisa muito importante, não existe uma receita de bolo, não é porque 5 graus funciona no meu caso que vai funcionar para todos, não é porque eu usei 5 que todos vão ter que utilizar. E aí vem a próxima pergunta do Marcelo Sampaio. Boa noite, primeiro muito obrigado pela dica, um ótimo conteúdo. Tenho uma dúvida em relação à reserva de torque em motores mais antigos. Percebi que quando deixo a ECU corrigindo o ponto negativo, esquenta muito o escapamento. Então, melhor deixar o motor trabalhar com ponto positivo. Percebi que com 8 graus o motor não esquenta tanto. Marcelo, perfeito a tua observação. O que acontece quando eu pego, por exemplo, vou dar um exemplo de um motor que trabalha negativo, um motor de um Celta VHC original, esse é original como o próprio Oli falou lá, se eu pegar no scanner ele trabalha com ponto negativo, mas é um motor que tem 12,6 de taxa na gasolina, então ele permite que isso aconteça. Ele tem um spray de injetor correto, ele tem lá uma turbulência adequada, todo o conjunto de um motor moderno. E aí a gente pega lá motores mais antigos, essa reserva de torque, ela fica dificultada por algumas questões, por exemplo, é um motor que normalmente os motores mais antigos têm menor taxa de compressão, o carro não era com injeção original, foi adaptado o injetor, às vezes a posição do injetor não é correta, a formação de mistura não é boa porque o injetor às vezes está superdimensionado ou um injetor refurado. E ele também tem uma característica bem interessante quando a gente está com o carburador, ninguém vai lá e coloca uma sonda de banda larga e olha quanto é que o carburador trabalhava, né? Trabalhava com mistura às vezes extremamente rica. Aí porque tu fez injetado, tu acha que tem que trabalhar extremamente pobre. Então, mistura pobre, má formação de mistura e pouca taxa é uma combinação que requer avanço de ignição para salvar a marcha lenta e gerar uma reserva de torque. Então, a minha dica é a seguinte: descubra o alvo de lambda
o RPM e o ponto para deixar o motor feliz. Que é exatamente o que o Marcelo fez, ele buscou um avanço de ignição para deixar o motor dele feliz. E aí não é porque o motor tal trabalha com 800 RPM de marcha lenta, mas o meu motor, com a modificação que ele tem, não quer trabalhar com 800 RPM de marcha lenta. E às vezes ele trabalha com 800 RPM de marcha lenta com um lambda muito rico. Se eu proporcionar o mesmo lambda, talvez eu consiga, mas se eu quiser economia de combustível, eu vou ter que trabalhar com um lambda mais pobre, tendendo a 1, por exemplo, na gasolina, e aí eu não vou conseguir a reserva de torque, talvez, que ele teria com o carburador. Pô, mas com o carburador ele tinha 800 RPM. Então, se esse é o teu objetivo principal, né, ter um RPM baixo, procure parâmetros que ele trabalhava lá com a primeira condição. Qual o ponto que ele tinha, qual o lambda que ele tinha, e tenta replicar isso na injeção, você vai conseguir com certeza. Então, muito obrigado pelas duas perguntas, espero que eu tenha atendido o objetivo desse mais um FT Education Responde para vocês, né?